Bom dia, igreja. Hoje a casa está por minha conta. Queridos, antes de nós terminarmos, eu fiquei incumbida de terminar a ministração sobre o ciclo, quebrando o ciclo do pecado. E hoje é a última ministração. Mas eu queria que você fechasse seus olhos comigo, vamos orar. Pai, obrigado, Deus, pelo privilégio de ministrar a palavra do Senhor. Deus, obrigado porque eu sei que é o Espírito Santo do Senhor que convence, que transforma. O Espírito Santo é que faz a obra. Pai, eu te peço, em nome de Jesus, que nessa manhã o teu Espírito toque cada coração, gerando vida, gerando transformação. Deus, não é por força nem por poder, mas é obra do teu Espírito. Em nome de Jesus, eu quero declarar aqui, Senhor, terra fértil em cada coração para receber a palavra viva do Senhor. Em nome de Jesus, diga amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria começar lendo 1 Coríntios 6, verso 18. Eu vou ler até o 20. 18 a 20. Diz assim: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos, vocês não pertencem a si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Eu li numa versão meio diferente, né? Mas tudo bem, o fim é o mesmo. Então, olha só. Se você puder colocar para mim aquele gráfico da semana passada, do ciclo do pecado. Queridos, por que que o pecado sexual é completamente diferente de todos os outros? Diga comigo, o pecado sexual é completamente diferente de todos os outros. Por isso que a Bíblia é tão clara aqui, que precisamos fugir da imoralidade sexual. Primeiro lugar, porque você não deixa de ser a habitação do Espírito Santo. Você imaginou que coisa séria? Você é casa de Deus. Você é morada do Espírito Santo. E você decide se unir com a anomalia. Você decide se unir ao pecado no seu corpo. Isso é muito sério. Então, em primeiro lugar, por que que é completamente diferente dos outros? Porque você está sujando o seu corpo, você está sujando a casa, a única casa que você tem nessa terra para expressar glória de Deus. Quando você for embora, você não precisa mais disso. Na eternidade, todos nós vamos ser cheios da glória de Deus. Todos. Aqui é a oportunidade que nós temos, o privilégio, a honra de expressar Cristo no nosso corpo. Ok? É óbvio que Cristo, que o Espírito Santo está no nosso espírito, mas ninguém vê o Espírito. As pessoas estão te vendo aqui, ó, nesse corpo. É por isso que é sério. E em segundo lugar, porque a transformação da mente fica ainda mais difícil, mais danificada, quando você comete imoralidades sexuais. A palavra que eu não gosto muito de usar, porque tem muito a ver com coaching, mas os gatilhos, não é? Os registros, as memórias, as amarras ficam muito mais fortes quando você se envolve com pecados sexuais. Por quê? Porque a Bíblia diz que você precisa transformar a sua mente. Renove a sua mente com a palavra de Deus. Aí você vai lá e suja a sua mente com pecados sexuais. E todas as vezes que você quer adorar o Senhor, o diabo tem um trunfo contra você. Ele joga na sua mente as imagens do que você viveu. Isso vai complicar a sua vida. É impossível? Claro que não. Claro que não. O pecado nunca vai ser maior do que o sangue de Jesus para nós. Amém? Você sabe disso? Tem que saber.
Não existe pecado maior do que o sangue de Jesus na nossa vida. Isso é glorioso. O problema é que as pessoas que cometem todo tipo de pecado, imoralidades sexuais, elas não se agarram à palavra, mas elas ficam ruminando, igual vaca, engole, traz de volta, engole, traz de volta, engole, traz de volta, o quê? As memórias. Não sabe por quê, não consegue se libertar. Então, por esses dois motivos, pecado sexual é diferente de todos os outros. E aí você tem o ciclo do pecado aqui. Você tem a tentação, a confiança na carne, a queda e depois a culpa. E o Napoleão falou semana passada sobre tentação, entrou um pouco na confiança na carne. Eu vou relembrar. Espera aí, gente, deixa eu tirar meu relógio. Vamos perder o horário. Eu vou relembrar. Tentação é o primeiro. O que é tentação, gente? Se você puxar no dicionário, tentação é um impulso. Tentação é um desejo para a prática. Mas tentação não é a prática. Vamos repetir isso que é legal. Tentação é um desejo para a prática. Mas não é a prática. Você precisa entender isso. Tentação não é pecado. Jesus foi tentado em todas as coisas e ele não pecou. Nós somos tentados. Quem já ouviu falar daquele dizer: o passarinho pode voar por cima da sua cabeça. Você não tem controle disso. Se ele está lá em cima. Mas você tem controle do ninho. Se você deixa ele fazer um ninho na sua cabeça, o problema agora é seu. A tentação é o desejo para uma prática, mas não é a prática. E quem confessa a tentação, geralmente, não confessa pecado. Mas o diabo quer mentir para você. Ele é o pai da mentira. Ele quer te enganar e falar para você que é muito vergonhoso você se sentir tentado. Não é. Todos nós sentimos. E as setas, nós não temos controle delas. Não vai chegar um dia que você vai ser bom demais, que ele vai parar de mandar seta. Nunca esse dia vai chegar. Por isso que você tem que entender. Tentação não é pecado. Você tem que confessar a tentação. Pastor, estou sendo tentado. Uma pessoa de confiança, estou sendo tentado. Chega para um líder, alguém que vai cuidar da sua vida, que vai te cobrir em oração. Fique junto com essa pessoa. Por quê? Porque você tem que fugir dessas coisas. É isso que a Bíblia diz. 2 Timóteo 2, 22. O que você faz com a tentação? 2 Timóteo 2, 22. It's okay. Não vou usar a caneta. Olha só. Fuja dos desejos malignos. Eu estou gostando mais da minha versão. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor, a paz com os que de coração puro invocam ao Senhor. Fuja, diga fuja. Mais forte, fuja. Você tem que fugir da tentação. Você não pode resistir à tentação. Você precisa fugir dela. Esse é o conselho da palavra, essa é a sabedoria que vem do alto. Nós precisamos entender, nós vamos obedecer, nós vamos fugir da tentação. Deixe sua roupa se precisar, como José fez. Fuja dela. Não tente resistir à tentação. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a confiança na carne. Por que a pessoa é tentada e ela continua pensando naquilo que ela deseja fazer? Porque ela confia na carne. O que é confiar na carne? É desprezar a sabedoria. É você falar para você mesmo, I got it. Não é? Consigo. Tá tudo bem. Que é isso? Acontece com todo mundo, da pessoa fazer algo e dar errado. Mas comigo não. Comigo não, eu sou forte.
Mas isso não é a sabedoria. Porque, de novo, a palavra de Deus diz que nós somos fracos. Você não pode confiar nesse corpo, ele vai te trair. Você não converte esse corpo, ele vai te deixar na mão. Você precisa confiar no Senhor, se encher do Senhor, mas não confie na sua carne. Amém? O segredo é não pensar que você é forte. Nunca pense que você é forte. Não, eu não vou abrir para ninguém esse problema porque eu consigo lidar com ele. E aquilo vai virando uma bola de neve, aquilo vai ficando enorme na sua cabeça. Aquilo vai te oprimindo. Aquilo vai tomando conta de você. Você perde noites de sono por causa daquilo. E você não abre. Você está cavando a sua cova. Você precisa abrir o seu olho. Na palavra de Deus, a sabedoria é: abra a sua boca. Fale a respeito disso. Traz para a luz. Quando você traz para a luz, essas coisas perdem a força. Fala que não é. Quando você traz à luz, essas coisas perdem a força. Mas se você fica ruminando, se você fica pensando, se você acha que você é forte demais e aquilo ali vai ficar só na sua mente, você menosprezou o seu inimigo. Ele te conhece. Não pense que você é forte. João 6,63, não precisa abrir, você pode anotar, diz: a carne para nada aproveita. Olha a sabedoria falando. A carne para nada aproveita, mas o Espírito dá vida. Encha-se do Espírito. Não confie na sua carne. Não confie. Vamos fazer um trato. Amém? Não confie na sua carne. Ela vai te deixar na chapada. Seja o que Deus quiser, Isadora. Depois que você desprezou a sabedoria e você ignorou a tentação e ignorou a confiança na carne, o próximo passo é a queda. Colossenses 3:25. Esse ponto aqui é o ponto que ainda não foi falado. Colossenses 3:25. Eu pulei um, mas é de propósito. Vou voltar nele. Olha o que diz a Bíblia. Quem cometer injustiça, receberá de volta injustiça. Não haverá exceção para ninguém. Diga ninguém. Ninguém é o quê? Ninguém é alguém. Ninguém é todos menos. Ninguém é as 99, mas a que fugiu, ela... Não, gente. Ninguém é ninguém. Se você comete injustiça, você recebe de volta injustiça. E não haverá exceção para ninguém. Na queda, você tem consequências. Ok? Quando você cai, então você sofre consequências. No passado, nós já ministramos que pecado é pecado. Não importa o pecado que você cometer, pecado é pecado. Não é verdade. Apaga. Ok? Isso se chama humildade. Te reconhecer. Quando você prega algo e estava errado, você volta e conserta. Ok? Então agora você sabe. Não é tudo igual. As consequências são diferentes, dependendo do pecado que você pratica. Você não vai ter consequência de algo muito escabroso, complicado. Você não vai perder família, você não vai perder filhos, você não vai perder... Essas coisas você não vai perder por uma fofoca, por exemplo. Geralmente não. Mas você perde por imoralidade sexual. Então não é igual, ok? Só que eu queria esclarecer algo aqui hoje, gente, no nome de Jesus, você vai sair daqui entendendo. É consequência, não é colheita. Fala comigo. O pecado traz consequências. Ele não traz colheita. Ele não traz colheita. Ponto final. Eu vou te provar isso hoje. Ah, pastora. Mas lá em Gálatas 6, versículo 7, diz que de Deus a gente não zomba. Tudo que o homem semear, isso ele vai colher.
Ele vai ceifar. Eu quero explicar isso hoje para você nunca mais cometer o erro de sair falando que para pecado existe colheita. Em primeiro lugar, por que não é colheita? Porque você não conseguiria lidar com a colheita. Você completa para mim o versículo. O salário do pecado é a? O salário do pecado é a? Quantos pecados você já cometeu e você está aqui olhando para mim nesse momento? O salário do pecado é a morte. Para o pecado, só tem um jeito de pagar, é a morte. Essa é a colheita. Porque se você planta uma árvore, quando ela cresce, gente, você não colhe uma sementinha daquele fruto, não. Você colhe a árvore inteira. Quem aqui está colhendo árvores e árvores inteiras do que plantou? Ninguém. E se você ama as pessoas e você tem compaixão das pessoas, você nunca deveria apontar o dedo e falar, você vai colher porque você plantou. Porque isso é ignorância. Nem você quer colher o que você planta, sabia disso? Você não tem poder para isso, você não consegue. Você morre. Você morre, gente. O salário do pecado é a morte. Essa culpa, essa terrível coisa que aconteceu, caiu sobre Jesus, para que você não experimentasse essa morte. É a única paga. Não existe como se livrar. Para de falar isso, para de usar esse versículo para isso. Então, pastor, me explica, vou te explicar. Gálatas 6, coloca lá, nós vamos ler primeiro, e eu vou te explicar por que esse versículo não tem nada a ver com o que você está pensando. Gálatas 6, versículo 7, vou ler o 8 também. Não se deixem enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Olha o segundo versículo aí, que vem na sequência. Quem semeia para a sua carne, colherá destruição. Quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá o quê? Estou errada? Ok, é porque eu estou esperando o 8, né? 8. Quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá o quê? Do Espírito colherá o quê? Vida eterna. Você, isso se chama hermenêutica. Hermeneutics, Isadora. Isso é um estudo da palavra de Deus. Você tem que parar de pegar versículos soltos e fazer deles a sua regra de vida. Isso não funciona. Por isso que nós temos que estudar a palavra. Tem versículos que estão totalmente conectados com o contexto. Você não pode pegar ele e falar, olha o que a Bíblia diz, então você vai colher. Não tem nada a ver. Em primeiro lugar, Gálatas fala de justificação pela fé. Paulo estava grilado com os Gálatas, e o Napoleão já ministrou sobre isso aqui, porque eles tinham começado na graça, mas eles queriam agora terminar na lei. Eles queriam impor a lei a qualquer custo para aqueles que tinham começado na graça. E eles estavam falando, vocês vão sim viver a lei. Vocês vão sim fazer a lei funcionar. Vocês vão viver pela lei. E aí Paulo estava griladíssimo. E ele falou, não funciona assim. A carta aos Gálatas é o tempo inteiro falando e tentando fazer as pessoas entenderem que a nossa justificação vem pela fé e não por obras. Se você crê que o que você semeia, você colhe, você já está vivendo a lei, porque você está fazendo obras para receber algo. E Paulo está indo totalmente contra. Mas um monte de gente usa esse versículo. E Paulo está falando para eles, vocês querem cumprir a lei? Uma lei eu permito que vocês cumpram. E vocês vão para casa, tarefa de casa, vocês vão ler esse capítulo inteiro. Vocês vão ver que eu não estou mentindo. Mas eu não posso entrar nisso aqui agora, porque isso aqui sozinho, olha minhas anotações. Isso sozinho seria uma palavra, ok? Então não tem como, estou fazendo o meu máximo aqui. Mas olha só, vai para casa e lê Gálatas 6. Mas Paulo está falando, você quer cumprir a lei? Uma lei, então eu deixo você cumprir. Suportai uns aos outros em amor. Eita! Nós tudo falando, você plantou, você vai colher. Aí Paulo veio e fala assim, não, você quer cumprir a lei? Uma só eu deixo você cumprir. Suporta seu irmão em amor. Ergue ele. Ele está fraco?
ergue ele. Está passando dificuldade? Está lutando contra o pecado? Ajuda ele. Isso eu deixo você fazer. Essa é a sua lei. Está lá em Gálatas. Aí ele fala, sabe por quê? Ele continua. Agora eu estou aqui parafraseando, mas eu vou falar do meu jeito. Sabe por que você tem que suportar seu irmão? Porque se você passa a sua vida confiando no seu braço, o tempo inteiro, porque eu sou bom demais, eu cumpro a lei, olha eu aqui cumprindo a lei, olha eu aqui fazendo as coisas, olha eu aqui fazendo obras. Você confia no seu braço e você julga os outros, possivelmente você nem crente é. Eita, lasqueira. Vou beber um café. Possivelmente você nem crente é. Porque uma pessoa que nasceu de novo, em primeiro lugar, ela sabe que ela foi justificada pela fé. Pela fé. Tem nada a ver comigo. E em segundo lugar, ela tem compaixão dos outros. Isso é vida cristã. Não é sair por aí falando que a pessoa plantou, ela vai colher. Isso é palavra de fariseu. Você devia ter compaixão. Porque nem para você quer colher o que você planta. Porque é muito difícil. Não fale isso. Então ele estava ensinando. E aí eu vou falar aqui de orgulho, porque tem a ver na sequência aqui. A pessoa que fica o tempo inteiro apontando o dedo. A pessoa que fica o tempo inteiro confiando na sua própria força, olhando para si e falando, eu sou bom demais, mas olha o fulano. Paulo está falando aqui, ainda nesse capítulo. Preze os outros mais do que você preza você mesmo. Olhe para os outros e sempre ache que eles são melhores do que você. Mas o que é o orgulho? O orgulho é duas coisas. Tem muita gente que acha que orgulho é só pensar, as pessoas que pensam que elas são melhores do que todo mundo. Ah, então essa pessoa é orgulhosa. Eu conheço várias pessoas assim. Mas orgulho não é só isso. Orgulho também é achar que você é mais importante do que todos os outros. Uai, mas qual que é a diferença? Para mim dá na mesma. Não dá. Vou te provar. Vou pegar alguém aqui. O Ingrid, vem cá, amada. Você nunca serviu de exemplo. Na verdade, hoje você serve de exemplo para não ser seguido. Mas tudo bem. Então, você tem as pessoas que são orgulhosas porque elas se acham melhor do que todo mundo. Ok, isso é óbvio. Mas tem aquelas que são orgulhosas porque elas acham que são mais importantes do que todo mundo. O que é esse mais importante? A Ingrid é uma drogada. Junkie. Hardcore. Está definhando, está na lama. Está assim, precisando de intervenção. Ok? Mas aí você chega para dar intervenção. Você chora, porque você conhece, você sabe para onde ela está indo para o buraco. Você sabe de tudo, você vê tudo. Aí você chega e fala para ela assim, Ingrid, você já viu que esses programas? Tem um programa aqui nos Estados Unidos chama Intervention. Eu assisti todos, eu amo. Aí a pessoa chega com a carta, chega treme assim. Ingrid, por favor, eu estou aqui porque eu te amo. Tudo que a gente já passou, Ingrid. Por favor, estou te pedindo, larga a droga, tá matando nossa amizade, Ingrid. Aí a mãe chora, o pai chora, os irmãos choram, e tudo, fala aquela coisa toda. Aí sabe o que acontece? Ao invés da Ingrid falar assim, é isso que eu preciso. Eu preciso mudar de vida, eu preciso consertar, preciso chutar essa droga que está acabando comigo. Não. A Ingrid acha que ela é mais importante do que todos. Aí a Ingrid começa a contar o lado dela. Errada, na lama, drogada, quase morrendo, magra, passando mal, tomando remédio. Ah, não, mas ela tem uma história para contar. Aí ela começa, mas você não sabe o que eu já passei na vida. Ingrid, não pode ser feliz, né? Tem que ser triste. Você não sabe, eu fui abusada. Sabe por que eu uso droga? Porque meu pai me abandonou. Sabe por que eu estou nesse caminho? Porque é a única forma que eu tenho para esquecer meus problemas. E é por isso que eu me drogo. A Ingrid é tão orgulhosa na condenação dela,
quanto aquele que se acha melhor do que todo mundo. Porque ela está indo para o buraco, ela está na miséria, mas ela não é capaz de ser humilde o bastante para falar assim, eu estou indo para o buraco. Entendeu o que eu estou falando aqui? Eu estou sendo clara. Tão orgulhosa quanto. Obrigado, Ingrid. Que isso? Fez nada e... Olha aí a graça. Não fez nada e está recebendo os aplausos. Isso é justificação pela fé, amada. Ao vivo e a cores. Fez nada e todo mundo aplaudindo. Maravilha. Olha só, gente. Por que eu estou falando do orgulho aqui? Porque lá em Provérbios 16, versículo 18, fala que o orgulho, ele precede o quê? Dica. A queda. A ruína. Para quem falou ruína, você está certo também. Você precisa parar na sua posição de ser orgulhoso. Eu não sei se você é orgulhoso porque você acha melhor e confia na sua carne, ou porque você tem um espírito de autocomiseração. Olha a palavrona aí, hein? Self-pity, Isadora. Autocomiseração. Você acha que você é um pobre coitado, mas você se orgulha disso. Você não sai disso. Você precisa abandonar isso. Isso é pecado diante de Deus. Diga, isso é pecado. De novo, isso é pecado. Isso te leva à queda. Você precisa abandonar. Isso tudo que eu estou te dizendo aqui está em Gálatas. Tudo isso Paulo tratou em Gálatas. Por quê? Porque ele estava falando para aqueles doutores da lei, que queriam impor a lei em cima dos outros. Ele estava falando para eles, a única lei que você pode viver considere-se sempre menor do que o seu irmão. Ele vale mais do que você. Essa lei eu te deixo seguir. Essa lei você pode viver. Mas eles não queriam essa lei. Orgulhosos demais, confiavam no braço demais. Eles queriam, então, impor a lei. E os outros orgulhosos demais, porque, eu sou fraco, não consigo largar. E acha que isso é vantagem. Não, isso é pecado. Tanto quanto o outro que se acha bom. Está dizendo, abandone essas coisas. Não viva assim. E qual que é o meu ponto aqui? É o versículo 8. O que fala no versículo 8? Quem planta para a carne, colhe corrupção, destruição. Mas quem planta para o Espírito, colhe o quê? Vida eterna. Lembra disso que eu vou te falar agora. Ele estava falando do seu destino final. Ele não estava falando do que você está passando na terra. Ele está falando do seu galardão. Continue vivendo dessa forma. Continue julgando o seu irmão. Continue apontando o dedo. Continue falando para os outros que eles têm que cumprir lei quando você mesmo não consegue cumprir. Continue fazendo isso, porque provavelmente você nem crente é. E no final você vai colher destruição. Mas se você estender a sua mão e semear para o Espírito, você vai colher o quê? Vida eterna. Estamos entendidos? Amém? Você entendeu que aqui está falando daquilo que vai lá na frente, do seu destino final. Aí faz sentido, porque realmente o salário do pecado é a morte. A pessoa plantou a vida inteira confiar no seu próprio braço e julgar o próximo, o que ele colheu? Corrupção. Mas aquele que plantou para as obras do Espírito, aquele que se encheu do Espírito e suportou os seus irmãos, ele colhe o que no final? Esse era salvo de verdade. Pronto, gente, vamos enterrar essa coisa de que o pecado traz colheita. Não, o pecado traz consequências. Digo, o pecado traz consequências. Amém? 1 Tessalonicenses 4, versículo 4. Eu vou ler até o 7. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, seu corpo. Não na paixão dos desejos da carne.
Essa palavra concupiscência, desejo da carne. Não na paixão da concupiscência, como os gentios, como aqueles que não conhecem a palavra, mas não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vô-la dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Ah, mas aqui está falando que Deus é o vingador? Sim, mas não da colheita do você vai plantar, você vai colher. Não, também existe o original. Ele é vingador porque Deus nunca é neutro em uma situação. Ele julga todas as coisas e existe consequências para todas as coisas. Ok? É só isso. Porque, de novo, a ira de Deus nunca vai cair sobre você, porque ela caiu sobre Cristo. Diga um amém. Ela caiu sobre Cristo. Deus não é vingador para que você experimente a ira de Deus hoje. Isso não vai acontecer, nem para você, nem para o ímpio. Porque caiu sobre Cristo por toda a humanidade. Não é só para os crentes, não. Todos. Ele morreu por todos. Mas ele não está neutro na situação. Ele olha tudo. Ele julga tudo. Ele vê tudo. Existe consequência. É isso que eu quero trazer. Existirá uma disciplina para aqueles que pecam. A disciplina vem, ok? E é porque ele ama, gente. Não é porque ele te odeia, não. É porque ele te ama. Já viu aqueles pastores da internet? Deixa eu ver se eu posso sair aqui do meu script. Não, mas eu vou sair. Já viram aqueles pastores da internet que caem em pecado? Aí fica todo mundo assim, ai, tadinho. Nossa, tinha uma mega igreja. Ai, foi achado em pecado. Nossa, perdeu tudo. Nossa, perdeu a família. Nossa, está na lama. Nossa, não sei o quê. Aí você fica checando todo dia o pastor que caiu. E agora onde ele está? O que ele está fazendo? Ai, que vergonha. Você fica o tempo inteiro ali, ó, vendo aquilo. E você acha assim, ai, tadinho. Tadinho não, glória a Deus. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque enquanto você está nessa vida, enquanto você está vivo aqui, ó, respirando, você pode mudar o curso da sua vida. E Deus te ama tanto que Ele vai lá e fala assim, eu vou te destruir a sua imagem aqui, ó, na frente de todo mundo, para ver se eu salvo você, amado. Porque eu te amo. Te amo. Vamos sair do pedestal? Vamos cair aqui na real? Que você está vivendo uma farsa? Eu te amo tanto que eu vou te tirar dessa farsa? Você devia glorificar. Você devia glorificar, em primeiro lugar, pela vida dele, porque agora ele vai cair em si, hopefully, com toda a fé que ele vai cair em si e vai mudar de vida, porque ainda há chance, porque ele está vivo, porque ele pode mudar essa história e não acabar como um derrotado. E por causa das pessoas também que estão ali, gente. Hello? Uma mega igreja, tem muita gente, que fosse pouco, não tem problema. Está ali tudo. Está errado, precisa consertar. Entendeu o que eu estou falando? Não é isso, gente, existe consequência. Mas não fala tadinho, não, fala glória a Deus, porque Deus ama. Ele corrige o filho a quem ele ama. Pronto, simples assim. É a disciplina. Mas nunca trate o pecado de forma displicente. Amém? Existe consequência. E por último, a culpa. Então, depois que você caiu, aí você vai experimentar a culpa. Acontece para todos. O diabo está presente no processo inteiro, não sei se você percebeu. Ele é aquele que te tenta, ele é aquele que te instiga, ele é aquele que te leva à queda e ele é aquele que te acusa. Ah, beleza. Ele está no processo inteiro. A questão é que muitos ignoram que ele é muito sagaz. Ele sabe de tudo. Ele sabe a Bíblia de capa a capa. Tudo que eu falo é isso, entendeu? Ele sabe a Bíblia de capa a capa. Eu vou te falar algo aqui, gente, eu quero que você pense comigo. Pensa comigo o que eu vou te falar. O diabo é o pai de quê? Pai de quê? Você já conheceu um mentiroso psicopata, assim, daquele
daquele megalomania. Não é megalomania. Tem uma palavra, um mentiroso que é o pathological liar, que eu não sei como é falar isso em português. A pessoa mente tanto que ela acredita na própria mentira. Já conheceu? Não fala o nome. A pessoa mente tanto que ela acredita na própria mentira. Deixa eu te falar. Não é diferente com o diabo. Porque você pode olhar para o diabo e falar assim, besta, criatura besta. Você sabe a Bíblia de capa a capa, você sabe o seu final. Você não desiste, não? Quem já pensou assim? Sou a primeira a levantar a mão. Desiste, não? Desculpa a palavra, mas desgraçado. Sabe o fim dele, mas não para. É porque ele não é só um mentiroso, ele é o pai da mentira, gente. Olha o que eu vou te falar agora, olha que sinistro. No fundo, o diabo acha que no final ele não perde. Mesmo sabendo o final. Porque ele se engana. Eita, joguei a bomba, fica com ela aí. Acredito piamente. Ele não desiste, porque ele olha e fala assim, não é possível que depois de tudo isso que eu consigo, eu ainda vou perder no final. Vou não. Porque se um mentiroso patológico tem a capacidade de acreditar na própria mentira e viver a mentira, imagina o pai da mentira, gente. Ele acredita que no final ele não perde. Então ele não vai desistir. E ele vai culpar. E ele está durante todo o processo. João 5,45. E eu estou para terminar, fica comigo. João 5,45. Olha só. Jesus está falando isso aqui. Ok. Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Jesus está deixando claro aqui. Você está sendo acusado? Não sou eu, não. Me tira disso aí. Eu não acuso ninguém. Tem um que te acusa, Moisés. No caso aqui, ele está falando da lei. Moisés representa a lei. Então vamos mudar. Há um que te acusa, que é a lei, em quem vós esperais. Vocês acreditam na lei? É a lei que está te acusando, não sou eu, perante o Pai. Não sou eu. Então, você vai sentir a culpa, mas a culpa não tem nada a ver com Deus. Tem gente que acredita que depois que peca, ele precisa chorar um mês, porque aí ele vai se sentir bem diante de Deus. Isso é autocomiseração. Tem nada a ver com você entender a obra do Espírito. O Espírito não age assim, o Espírito não te culpa. Ele não te joga para baixo. Ele não te deixa mal por semanas a fio. É a lei que te condena. E para fechar, quanto mais você vive debaixo da lei, mais força você dá para o pecado. Porque a força do pecado é a lei. A força do pecado é a lei. Quanto mais você traz conhecimento de pecado na sua vida, mais a lei tem força, menos você consegue ser liberto. Romanos 6,14. Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo de quê? Da lei, mas estáis debaixo de quê? O pecado não tem domínio mais sobre nós, é quando nós estamos debaixo da graça. Aprende uma coisa. Todas as vezes que você lê o Novo Testamento e estiver escrito lei, você vai colocar condenação. É a mesma palavra. Vamos ler de novo. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo de condenação, mas você está debaixo da graça. Todas as vezes que você ler a palavra lei, não leia mais lei, leia condenação, que você vai entender o que Jesus e os apóstolos queriam dizer. Porque a lei aponta para condenação. A lei veio para avultar o pecado, para você clamar por Cristo, porque você não consegue se livrar do seu pecado.
Mas não é para você viver nela. Por que não existe mais lei, então? Porque todos os seus pecados já foram perdoados. Diga, todos os meus pecados já foram perdoados. Todos já foram perdoados. Não tem como você pagar 2 vezes pelo mesmo crime, gente. Pensa comigo. Jesus pagou por tudo. Agora você quer pagar pelo crime de novo. Não faz sentido. Simplesmente entenda que todos os seus pecados foram perdoados e viva pela graça. Não viva baseado na lei. Não viva debaixo de condenação. Não compensa. Você vai acabar cavando a sua própria cova. Quem vive debaixo da lei, cava a própria cova. Cava, cova, cova, cava. Por aí vai. Poxa, gente, era engraçado. Cristo já pagou por todos os nossos pecados. Glória a Deus por isso. Não viva mais debaixo de condenação. Não viva mais debaixo da lei. Viva confiando na graça que te sustenta. Saiba quem você é em Cristo Jesus. E declare isso. Declare quem você é em Cristo Jesus. Nisso há poder. Na sua identidade em Cristo Jesus. Nisso há poder. Amém? Então, nesse ciclo do pecado, como que você quebra? Parando de viver debaixo de condenação. Parando de avultar o seu pecado. Declarando quem você é em Cristo Jesus. Declarando que você é nova criatura. Declarando que você é justiça de Deus em Cristo Jesus. Declarando que Ele já pagou por todos os seus pecados. Você não precisa mais pagar também. Você precisa receber aquilo que foi feito. Quem tem um encontro com Cristo é livre do pecado. Você pode cometer erros. Você pode pisar na bola? Pode. Vai acontecer? Provavelmente. Mas a maneira de você ser liberto nunca vai ser olhando para si mesmo para encontrar a solução. Feche seus olhos para você prestar atenção no que eu vou dizer. Não quero que você fuja a sua atenção para nada. Como que você é liberto do ciclo do pecado? Você está sendo tentado? Foge. Não confie na sua carne. Mas você caiu, preste atenção no que eu vou te dizer. Esquece. Esquece. Não importa o que vão dizer de você. O que importa é o que Cristo fez por você. Para que você vivesse livre. Esquece. Porque a lei, a condenação, vai te levar para a cova. Eu caí. Como que eu me restauro? Abrindo a sua boca todos os dias e declarando quem você é em Cristo Jesus. Se agarre a uma pessoa. Se agarre a pessoas que são maduros na fé. Peça oração. Ande junto. Declare a palavra junto até que você se encha da palavra. Mas não volte para o vômito. Não volte para o seu pecado. Não fique pensando no seu pecado. Não chore mais pelo seu pecado, pensando que quanto mais você chorar, mais ele vai se comover. Não. O que move o coração de Deus é a sua fé. A sua fé. Você tem que crer naquilo que Ele fez por você. E quem você é em Cristo Jesus.